Cyberleak, herói ou vilão? O hacker que conseguiu parar o mundo dos games e fez todo mundo parar de olhar para a Rockstar e olhar para os seus vazamentos. Mas antes de eu responder a pergunta se o Cyberleak é um herói ou é um vilão, na minha opinião, nós vamos falar também de outros problemas que têm assolado a comunidade gamer e tem feito a comunidade gamer também prestar atenção. Vamos analisar e entender por que o Cyberleak está fazendo isso e também opinar sobre a mídia física da Rockstar. Até porque o próprio Cyberleak falou que ele só está fazendo isso como uma forma de protesto. Palavras dele. Mas e aí? Será que ele é herói? Será que ele é vilão? Vamos destrinchar isso juntos. Então vamos lá. Se senta aí, prepara o seu café da manhã, seu almoço ou a sua janta e vamos trocar essa ideia juntos. Vem comigo. Antes de chegarmos no Cyberleak, a gente precisa entender o que está acontecendo. E por que eu estou falando de capitalismo excessivo? Alguns anos atrás, para você ver séries e filmes na Netflix, era necessário somente você pagar um plano mensal. E aí você tinha acesso a séries e filmes. Não só a Netflix, mas depois com o tempo veio a HBO e outros serviços de streaming, que era necessário você pagar apenas um valor mensalmente e você tinha acesso a filmes e séries desse respectivo catálogo desse serviço de streaming. Só que com o tempo, essas empresas de streaming decidiram apelar cada vez mais. Não só essas plataformas de streaming, mas outras plataformas que envolvem dinheiro, ou seja, todas elas, mas de uma maneira totalmente agressiva. Por exemplo, se você hoje contratar a Netflix, você vai ter direito ao plano básico. E o plano básico, que antigamente era só você pagar e você ter acesso a todas as séries e a todos os filmes, hoje é um plano que você tem acesso a série e filme, mas tem anúncio. Então, ou seja, você paga para assistir filmes e séries com anúncio. E se você quiser não ter anúncio, você tem que pagar um plano ainda mais caro. E a Netflix começou com isso e depois veio a HBO e está fazendo a mesma coisa. O que me deixa meio assustado é que eu não tô vendo ninguém falando sobre isso. Eu percebi isso esses dias e falei, cara, isso aqui tá absurdo. É um absurdo, eu tenho que pagar um plano a mais, pagar muito a mais, para poder ver série e filme sem propaganda. Sendo que antigamente era normal eu fazer isso. E isso é um tanto quanto estranho e um tanto quanto abominável desse serviço de streaming. E é aí que a gente vai entrar no nosso universo dos jogos. Os jogos também já perderam o fio da meada. Hoje os jogos estão extremamente caros. Os preços dos jogos subiram. E isso se deve ao fato de empresas mercenárias que inspiraram outras empresas mercenárias a cobrarem valores altos por um jogo que não vale tanto assim. E juntando esse capitalismo excessivo com empresas gananciosas, o resultado está sendo esse: o consumidor sendo feito de otário. O consumidor recebendo uma carga absurda e tendo que pagar valores absurdos por conta de serviços de streaming ou por conta, que é o assunto de hoje, de empresas gananciosas. E aí que a gente começa a cutucar o formigueiro. Porque além dos jogos estarem perdendo o seu sentido nos valores, ou seja, estando muito caros, chegou ao ápice do ápice do ápice desse capitalismo excessivo. Porque simplesmente, galera, a Sony decidiu, a partir de 2028, encerrar a mídia física. E é aí que começa o problema. Todo mundo precisa da mídia física. A mídia física é crucial, galera. Eu vi algumas pessoas comentando, falando assim, poxa, mas o que tem a ver o fim da mídia física? Não vai alterar nada? Cara, vai alterar tudo. Porque, vamos voltar no que a gente estava falando? A gente estava falando do preço dos jogos. Com o fim da mídia física, você não vai ter mais direito de emprestar o seu jogo para o seu colega, ou então vender um jogo para uma outra pessoa para você conseguir dinheiro para comprar um outro jogo. Uma pessoa comum que ganha vida vendendo jogos vai perder o seu poder de emprego. O seu emprego vai ficar muito mais escasso e ele não vai conseguir trabalhar. O fim da mídia física faz com que o bem, porque o jogo é o nosso bem, faz com que a gente perca o poder do nosso próprio bem. Porque a mídia digital não é nosso.
E isso é o entendimento da Sony, que eu vou falar mais lá pra frente. Então o fim da mídia física, ele causa revolta em todos os consumidores. Porque a mídia física hoje é crucial, galera, é crucial. E o fim da mídia física é um absurdo. Porque é um absurdo você obrigar o consumidor a parar de ter mídia física. Isso é simplesmente um absurdo. E aí, com essa grande notícia, entra a Rockstar nessa brincadeira. A Rockstar, se você tem mínimo de conhecimento dos jogos, você vai saber que a Rockstar é uma empresa altamente respeitada e hoje não tem jeito. A Rockstar é a melhor empresa do mundo e a maior empresa do mundo. E a Rockstar, galera, ela se meteu nessa empreitada junto com a Sony. E aí, obviamente, os fãs de GTA 6, que estão esperando esse jogo, ficaram muito chateados com a Rockstar e principalmente com a Sony. Porque a Sony trouxe o GTA 6, que é um jogo que ela sabe que vai fazer muito dinheiro, vai fazer muito lucro para a Rockstar, se é que já não fez com a pré-venda, tá? E decidiu fazer isso com a Rockstar. E aí, meus amigos, que o Cyberleak entra. E é em agosto de 2026 que o Cyberleak entra em ação. Não o herói que merecíamos, mas que precisávamos. É a frase do comissário Gordon e eu não tenho frase melhor para definir o Cyberleak. E aí, esse grupo, ou um só indivíduo, começa a vazar várias partes da gameplay de GTA 6, causando um prejuízo enorme para a Rockstar, que ficou em silêncio, e para Take-Two. Mas os prejuízos que ele trouxe, meu amigo, não foram nem um pouco silenciosos. A Take-Two sofreu prejuízos milionários com vazamentos do Cyberleak. Os fãs acharam que era só um vazamento por vazar, até que o Cyberleak fala que isso era um protesto. E aí o grupo hacker começa a falar que foi um protesto, começa a falar que não vai parar de vazar os jogos, até que a Rockstar e a Sony peçam desculpas pelo que eles estão fazendo com o consumidor. O interessante, que vale essa observação e vale essa análise, é que várias pessoas estão apoiando o Cyberleak, cara. Não porque a gente acha legal uma pessoa cometer um crime, mas sim porque ele está representando a gente. Obviamente, ele não é o perfeitinho. Obviamente, ele não está pensando em ninguém além dele mesmo, além da fama que ele está ganhando com isso e do dinheiro que ele está ganhando com isso. Mas o consumidor está tão cansado, está tão escasso de ver tanta exploração para o seu lado, que a gente está apoiando um hacker. Que mesmo sendo vazamento de GTA 6, um jogo que a gente tem carinho e tem atenção, a gente está torcendo pelo hacker vazar mais, porque a gente entendeu a situação da parada. Porque a situação do consumidor tá tão difícil que até um grupo hacker utilizou ou se compadeceu do consumidor. E tá fazendo isso que tá fazendo pela gente. Por mais que esteja fazendo por si próprio, ele viu que todo mundo não tá gostando disso. E aí ele usou essa argumentação de que ele não vai parar de vazar até que a Rockstar e a Sony se desculpem. Agora, galera, vem a parte do vídeo que eu queria chegar. Galera, acorda. É extremamente crucial a gente não abaixar a cabeça para a Sony. O que a Sony está fazendo juntamente com a Rockstar, galera, é um grande perigo. Vou falar de novo, tem muitas pessoas que acham que não tem nada demais em a Sony dar um fim na mídia física. Mas, galera, é algo perigoso demais. Porque, galera, olha só, eu tenho mais de 10 jogos na PSN. Mais de 10 jogos que eu comprei com meu dinheiro mídia digital. Imagina um dia eu entrar na minha PSN, colocar minha conta, colocar meu e-mail, colocar minha senha, e quando eu entrar na PSN, a Sony querer me cobrar um valor mensal para eu poder jogar os jogos que eu comprei com o meu dinheiro. Você acha exagerado? Mas não é exagerado. É o futuro. É o futuro que vai chegar bem perto se eu e você nos rendermos. Porque se no presente uma empresa quer acabar com a mídia física, imagina no futuro. Imagina esse futuro. Então imagine bem, porque esse futuro não está distante. E se você se render, se você, achar que isso é normal, daqui a algum tempo você vai estar passando por isso. O capitalismo vai continuar quebrando a sua cabeça, quebrando a sua carteira, quebrando o seu entretenimento, e você vai só aceitar. Você vai só aceitar, vai só tentar tirar dinheiro da onde não tem para correr atrás de entretenimento, enquanto essas empresas lucram mais e mais em cima de você. Então, galera, isso é muito sério. Obviamente, eu não acho certo uma pessoa cometer crimes. Eu não acho certo. Mas também não acho certo uma empresa fazer isso. E não acho certo a gente ficar de cabeça baixa achando isso normal, porque não é normal.
chegou a um nível absurdamente revoltante o que as empresas de jogos estão fazendo. Então, se eu acho se o Cyberleak é um herói ou um vilão, a minha resposta é que ele não é nenhum dos dois. O Cyberleak é o que deveríamos ser, porque o Cyberleak juntou o seu interesse próprio com o interesse no geral, que é o que deveríamos estar fazendo. Era pra gente estar protestando, era pra gente estar fazendo uma massa muito unificada para protestar contra isso. Mas infelizmente não estamos fazendo isso. A gente está se dividindo, ou pior, está defendendo empresas que fazem isso com a gente mesmo. Então, em uma comunidade que acha normal, uma comunidade gamer, na verdade uma empresa gamer, né? Desculpa. Uma empresa gamer fazer isso, obviamente não vai ser uma comunidade unida o suficiente para bater de frente contra isso. Então, galera, é isso. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês pensem bem a respeito disso. E lembrem-se que nós que financiamos essas coisas, sabe? E sem a gente, essas empresas de jogos não são nada, porque é a gente que dá dinheiro para eles. Então fiquem com Deus, reflitam e até a próxima, galera. Tamo junto!